Você já teve branco na hora de fazer redação? Você sabia que a redação do Enem sempre cobra um problema? Tá faltando argumento? Você já ouviu falar em argumento padrão? Se você não sabe ainda do que eu tô falando, provavelmente você vai sofrer na prova. Eu sou a Luma, doutoranda em Linguística, criadora do método LP, conhecida como a fada da redação. E esse é um dos vídeos mais pedidos nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda por lá, é @lume. E é por isso que todo ano eu gravo um vídeo desse aqui. Então depois de assistir esse, você pode ver os antigos. Eu vou deixar na tela final para facilitar para você, então não saia daqui agora. Acompanha comigo. O tema no Enem é imprevisível e tentar acertá-lo é gastar energia com algo que não é muito estratégico. Eu me dei conta disso em 2018, quando eu decidi, assim, dar um fim ao foco no que a gente não tinha controle, dar um fim às apostas de tema. E o que eu descobri depois disso é que o tema é, sim, imprevisível, mas o tipo de tema não. O Enem sempre cobra um problema. Anota isso, porque essa é, assim, a informação central que vai mudar a sua redação daqui até a prova, tá? E o que isso me ajuda, Luma? Saber disso muda o que na minha vida? É o seguinte: a mágica tá no fato de que os problemas de uma sociedade acontecem em maior ou menor escala pelas mesmas causas. Ou seja, com um conjunto de causas eu consigo argumentar em qualquer tema no Enem. Eu tenho uma lista de 23 argumentos padrão que servem para qualquer tema, para nunca mais você ficar olhando para folha em branco pensando o que você vai colocar. E eu selecionei 3 deles, mais o repertório que vai embasar uma citação, uma alusão que vai embasar esse argumento para você. E hoje eu selecionei uns argumentos que não são muito populares, aqueles que ficam ali mais secretos e que pouca gente usou até hoje. Argumento 1: impunidade. Muitos dos problemas de uma sociedade acontecem por conta da falta de uma punição adequada. Esse argumento se encaixaria, por exemplo, no tema da redação do Enem de 2015, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, no tema do Enem 2016, que foi a intolerância religiosa, e em vários outros. A impunidade é a causa de inúmeros problemas que podem ser, inclusive, o tema do Enem desse ano. Então já anota esse argumento aí. Se você for usar esse argumento, você tem que perceber que a impunidade é uma causa do tema. É uma das coisas que gera o tema. E aí, se você for usar esse argumento, eu tenho no método LP 3 embasamentos para ele, mas eu trouxe um aqui para você. O jornalista Carlos Lacerda afirmou, ou pode colocar afirma se você quiser, que a impunidade gera a audácia dos maus. Olha que boa essa citação, é uma citação direta, por isso ela vai entre aspas, é com as próprias palavras do autor, e ela é um tipo de citação que é bem raro a gente achar para usar na redação do Enem, que ela é curta e objetiva, né? E ainda ela tem um impacto, né? A impunidade gera a audácia dos maus. E aí você vai argumentar que a impunidade naquele problema faz com que as pessoas continuem agindo daquela forma audaciosa contra a lei. Argumento 2: lacuna científica. Muitos problemas que a gente tem aqui no Brasil e que podem vir a ser temas de redação acontecem pela falta de ciência, falta de pesquisa científica ou de divulgação científica. Então, se você percebe que aquele problema acontece porque a população não tem acesso ou à pesquisa ou à divulgação sobre a pesquisa, você pode usar esse argumento. Ele é um argumento muito potente, porque é o tipo de argumento que a gente não está acostumado a ler na redação. Ele demonstra um nível de raciocínio muito superior a outros. E aí, para embasar esse argumento, eu gosto muito de usar a citação de Mantegazza. Mantegazza, eu coloquei só o sobrenome dele, porque senão ia ficar muito extenso e a gente não pode ter citações que tome muito espaço do papel, porque a redação do Enem não é só para citar, né? A gente tem que argumentar. Então, eu sempre dou um jeito de encurtar as citações, tá? Mantegazza explica que, abre aspas, a ciência é o melhor instrumento para medir nossa ignorância. Então, se a gente não tem esse instrumento para medir o quanto a gente não sabe sobre aquele problema, como que a gente vai resolver? E é assim que tua argumentação vai se desdobrar depois que você usar essa citação. Argumento 3: priorização de interesses financeiros. Esse é um dos meus argumentos favoritos. Ele serve para, assim, a grande maioria dos temas e ele funciona da seguinte forma: muitos dos problemas que a gente tem e que podem ser temas de redação do Enem acontecem porque os interesses financeiros, o dinheiro, é colocado em primeiro lugar.
Quando a gente faz isso, a gente pode abrir mão de outras coisas que também são importantes para a sociedade. Isso aqui, gente, cabe num tanto de tema que vocês não fazem ideia. É realmente maravilhoso e também considero um raciocínio que o corretor não está acostumado a ler, tá? E aí, para embasar esse argumento, eu tenho algumas citações dentro do método LP, mas eu escolhi essa aqui. Para Bauman, né, o nosso querido Zygmunt Bauman, pensador polonês contemporâneo, faleceu tem pouco tempo e é um dos nossos favoritos aqui no canal desde 2018, vírgula, os valores da sociedade estão sendo colonizados pela lógica de mercado. O que ele quer dizer com isso? Lógica de mercado é a priorização do dinheiro, é colocar o dinheiro em primeiro lugar, é transformar as pessoas em produtos, em objetos, as relações em interesses individuais. Tudo isso tem a ver com a lógica de mercado. Até mesmo o que Bauman chama de relações líquidas, né, ou de liquidez nas relações, tem a ver com uma lógica de mercado. Tá? E essa lógica de mercado, gente, no sentido de mercado financeiro, de liberalismo, tá? Importante se apropriar do significado correto dessa palavra nesse contexto para poder usar essa citação de forma satisfatória. E esses valores de mercado, para eles, estão colonizando os valores da sociedade. Então, coisas como paz, amor, fraternidade, altruísmo, esperança, ética, estão sendo substituídas pela lógica de mercado. E aí você vai usar essa citação, esse argumento em um problema que você percebe que acontece porque há uma lógica capitalista que é maior do que tudo. Então, por exemplo, qualquer problema de meio ambiente tem muito a ver com a lógica de mercado. Se a gente vai falar sobre poluição, sobre lixo, plástico nos oceanos, tudo isso acontece porque a lógica de mercado é maior do que os valores humanos. Primeiro eu quero saber de qual desses três você mais gostou, pode colocar aqui nos comentários. E eu quero propor um exercício só para os mais dispostos. Não é todo mundo que vai fazer esse exercício, eu sei, mas não é todo mundo que vai tirar 900 mais também. Então, eu quero propor para você que está realmente disposto a tirar 900 mais que você faça o seguinte exercício. Aqui nos comentários você vai colocar o argumento e pelo menos um tema em que você usaria. Então, por exemplo, impunidade eu usaria no tema tal, lacuna científica eu usaria no tema tal e priorização de interesses financeiros no tema tal. Faça esse exercício, porque você precisa colocar o teu cérebro para funcionar de acordo com a redação padrão. Argumentos padrão, repertórios padrão que servem para qualquer tema, demandam um raciocínio lógico, né? Não é só jogar qualquer coisa na redação. Tem que ter sentido, tem que ter uma conexão. Então você vai fazer esse exercício agora e eu não vejo a hora de ler os comentários. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, se você tá chegando aqui agora, eu recebi um comentário hoje no meu Instagram. Eu fiz um vídeo curto parecido com esse vídeo que eu tô postando aqui e uma pessoa comentou assim, não foi no Instagram, foi no TikTok. Uma pessoa comentou assim, não entendi nada. Por quê? Pra quem tá começando agora, escuta argumento padrão, não sabe nem o que é argumento, quem dirá argumento padrão pode se sentir perdido mesmo. Mas isso pode te levar ao 900 mais ainda esse ano. Então se você precisa de ajuda pra entender tudo e também aplicar tudo, porque não é só entender, só ficar na teoria, eu quero te convidar pra entrar no método LP, o meu método de redação, e eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários.